Oi, Cristina. Boa tarde, Meire. Paz do Senhor. Line. Bom estarmos aqui nessa segunda-feira. Boa tarde aos meus irmãos, Silvino, Renato, Rosa. Glórias a Deus. Um final de semana de bênção. Tenho um testemunho ontem. Nosso cachorro Duque sumiu. Passou o dia todo fora. E a gente estava preocupado. Santo, Paulinha. E graças a Deus, né, Rosa? A Rosa orou, todos nós oramos e tivemos notícia. No finalzinho da tarde, era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Meu sobrinho disse que as crianças entraram em contato com o pessoal aqui vizinho e ele estava lá na casa do vizinho. Graças a Deus voltou para casa. Então, é um animal de estimação da Laurinha. Laurinha quem trouxe. E a gente fica feliz que tá tudo bem, né? Graças a Deus. A gente vê que o Senhor, Ele cuida até dos nossos bichinhos, né, irmãos? Pai, Senhor Renato, Bertolini, Deus Eni. Ele cuida de tudo para nós. Graças a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. E o Duque tá aí, né? Bem, não sabia voltar sozinho, porque era um pouco longe, era meio distante, então o Santo foi buscar, voltou caminhando, não entra no carro, mas teve que ir lá para ele achar o caminho de volta, né? E é bênção. Então é isso, meus irmãos. A gente só tem que agradecer por tudo que Deus cuida de nós, por tudo que Ele tem feito. Ainda na hora da agonia, né? Da ansiedade, o Senhor, Ele está cuidando. Está zelando de nós. Né, Meire? A Meire está dizendo, ela pensa nos desaparecidos, a aflição dos familiares, oremos por eles, amém, glória a Deus, é isso mesmo. É uma aflição muito grande, quando alguém da família, né, se distancia, fica perdido, não sabe, a gente não tem notícia, né, não sabe o que está acontecendo. Graças a Deus isso nunca ocorreu conosco, com a família, mas os familiares que têm, né, os seus desaparecidos, a gente realmente precisa orar. Como está colocando hoje essa parte, né, Meire? E Deus vai estar preparando para Meire entrar novamente para estar orando conosco. E o Senhor, Ele vai assim nos ajudando, dia após dia. Dia 26 de março vai fazer um ano que nós estamos aí juntos, em oração. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque não é fácil, né, irmãos, a gente permanecer. E eu agradeço, louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que estão aí firmes e fortes na palavra do Senhor, vencendo a cada dia. Irmão Renato Rodrigues, que Deus abençoe. Eu acredito, irmã Sueli, tá aí, irmão Renato Bertolini, Silvino, irmã Cleide, Malu, irmã Miriam, minha filha na fé, bênção que está aí conosco hoje. Danilo, namorado da Aline, Mariluza, Santuza, glórias a Deus. Senhor, nos abençoe nessa semana, nesse início que foi ontem, que o Senhor nos deu uma semana de bênção, de paz, em nome de Jesus. A palavra hoje se encontra em Abacuque. A gente vai estar falando desde o capítulo 1 até o capítulo 3, algumas passagens, porque é bem extenso, né? São 3 capítulos, mas eu
Peço para os irmãos estarem lendo esse livro de Abacuque, que Abacuque era um profeta que estava ali no meio de Judá, um povo, uma nação rebelde. Tinha os justos, tinha aqueles que eram inocentes, mas tinha aqueles que eram perversos. Então Abacuque, ele, como o livro de Jó, né? Jó, muitas vezes, ele não sabia como explicar o sofrimento dos justos. E a mensagem de Abacuque, então, ela lembra o livro de Jó, quando expõe a sua história. Então nós vemos aqui que Abacuque, ele fala sobre a injustiça e a violência que dominava a nação naquela época. Pai do Senhor, Simone, seja bem-vinda, irmã Mércia, glórias a Deus. Então, a nação estava sofrendo ali, né, as pessoas, injustiça, violência, e então ele clamava a Deus. Abacuque estava clamando a Deus, pedindo justiça e proteção para aqueles inocentes, para aqueles que estavam ali sendo injustiçados, né, violentados. Pai do Senhor, irmã Márcia. Então Abacuque, ele clama a Deus. E Deus, então, ele responde para Abacuque que estava vendo as injustiças contra o seu povo, contra aqueles inocentes, e que ele iria tratar, ele iria trazer sobre o povo de Judá, ele ia trazer os caldeus, ele ia permitir os caldeus, os babilônios entrar ali e ser sobre eles, e eles então iriam estar oprimidos. Diz assim o capítulo 1, alguns versículos, depois nós vamos para o capítulo 2. A iniquidade de Judá. Então Judá, ele estava em iniquidade. E ele fala assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Então ele estava clamando o Senhor: olha, Senhor, o Senhor não está vendo? E muitas vezes, né, meus irmãos, acontece isso conosco. Nós olhamos e falamos: Senhor, o Senhor não está vendo o que está ocorrendo? Mas o Senhor, ele vê, ele responde ao profeta. Então aqui, Judá, ele foi tratado por Deus através dos caldeus. Deus permitiu os caldeus, que era um povo mau, um povo perverso. Ele diz assim, sobre o castigo dos caldeus: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não creais quando vos for contada. Quando contarem a vocês o que os babilônios irão fazer. Eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Então era um povo difícil, um povo soberbo, um povo amargo, um povo cruel, que Deus ia permitir vir sobre os caldeus para tratar com eles, sobre Judá. Os caldeus viriam e trataria então com Judá por eles. E ele continua falando: eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos os seus direitos e a sua dignidade. Eles não temiam a Deus, eles mesmos criavam as suas formas de guerrear, forma terrível, seus direitos, as suas dignidades. E eles eram ligeiros. O Senhor fala aqui que eles seriam mais ligeiros, a paz do Senhor, Camila Bertolini, que eles eram mais ligeiros que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Olha que povo ruim, cruel, que Deus estava permitindo vir sobre a nação de Judá, para tratar com aquele povo rebelde.
E ele continua falando: eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, ri-se de todas as fortalezas, porque amontoando as terras, as tomam. Eles tomavam, eles pegavam, eles faziam o que achavam direito deles pelo poder que eles tinham e criam no seu próprio Deus, nos seus deuses, né? Então passam, como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, esses cujo poder é o seu Deus. Então eles eram idólatras. E aqui Abacuque, então, ele intercede por esse povo. Abacuque significa abraço. Então ele queria abraçar, ele queria proteger o povo de Judá. E o Senhor então diz, ele diz para Deus, o profeta diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo. Então ele falava para o Senhor: Senhor, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Então ele sabia que Deus estava deixando esse povo disciplinar. Deus não ia mover as suas mãos, ia simplesmente olhar e permitir que eles fossem tratados pelos caldeus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles. Então o profeta estava fazendo uma pergunta para Deus. E como nós vamos explicar as injustiças, né, irmãos, nesse mundo, se Deus realmente está no comando, se Deus realmente está no controle? Era bem isso que o profeta estava falando para Deus. Deus, o Senhor é santo, os teus olhos são puros. Como o Senhor pode ver esse mal, essa opressão, o Senhor contemplar e tolerar, né, os que procedem cruelmente? Mas o Senhor, ele responde para o profeta Abacuque. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, capítulo 2, versículo 1. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então aqui o Senhor responde para Abacuque: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então, em letras grandes, né? Grava aí, ó, para aquele que pode passar até correndo, que ele vai enxergar, que ele vai ver, deixa escrito. E ele continua dizendo: porque a visão ainda está para cumprir-se. Então ainda ia cumprir o que Deus estava falando, respondendo para ele, num tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Meu irmão, minha irmã, o que você tem esperado, que muitas vezes você acha que está tardando? O Senhor fala: tenha paciência. Aqui ele estava dizendo para o profeta: espera, aguarda, que você vai ver o que eu vou fazer sobre os justos. Ele continua falando: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. A alma do soberbo não é reta, né, irmãos? Eles não temem a Deus. Então eles fazem ao seu bel prazer aquilo que eles acham que devem fazer. Mas o justo, ele diz, mas o justo viverá pela sua fé. Então quando nós esperamos, quando nós aguardamos o Senhor, ele mostra a diferença entre o que serve e o que não serve. E aqui então o Senhor, ele responde para o profeta Abacuque a importância de viver pela fé, né? Que o justo, ele vive pela fé. E o profeta então ele se cala, esperando a justiça divina, e na sua inquietação e angústia foi substituída pela fé e pela confiança em Deus. Ele diz assim no versículo 20 do capítulo 2:
O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está no controle. Deus está no comando. Fique em paz. Tira a angústia, tira a ansiedade e coloca a confiança e a fé no Senhor. Porque pode até parecer tardio, mas não é. Deus, ele entra na hora exata, na hora certa, ele faz tudo perfeito. Então aqui Abacuque, ele ora a Deus e diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, falar da tua fama e me sinto alarmado ou tremo diante das tuas obras. E o Senhor, ó Deus, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Então ele olhava lá atrás, tudo que Deus tinha feito para aquele povo, e ele dizia para o Senhor, para aquele povo de Israel, tudo que Deus tinha feito, tirado eles com a mão forte, dado a bênção para eles. Então ele pedia para Deus se lembrar e realizar as mesmas obras naquele tempo que ele estava vivendo. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você está pedindo: Senhor, lembra-te do que o Senhor fez lá para Jó, do que o Senhor fez lá para Abacuque. Lembra-te, Senhor, e venha ao meu encontro, porque eu confio em Ti, eu espero em Ti. E deposita a sua fé nesses dias difíceis que você está vivendo, e o Senhor, ele vai te mostrar a fidelidade dele. Então aqui Abacuque, ele pedia para Deus realizar as mesmas obras. A sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. O sol e a lua param nas suas moradas, e ao resplandecer da luz das tuas flechas voadoras, ao fulgor do relâmpago, tu lança ou reluz na sua ira e pisoteia as nações da terra. Então aquele que tem se levantado contra você, o seu inimigo, o Senhor, ele se ira sim, o Senhor trata assim, porque a palavra dele nos ensina assim: quando nós confiamos em Deus, ele calca aos pés, ele pisa, ele pisoteia as nações. Aqui Abacuque estava falando como nação, mas Deus fala com você como família, como pessoa. Se você está numa circunstância difícil, creia como Abacuque, ele diz aqui no versículo 17 ao 19 do capítulo 3. Devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha, irmãos, estava difícil, sem alimento, a situação era uma seca, mas mesmo assim, ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, eu exulto no Deus da minha salvação. Então o profeta, ele cria, ele confiava que a verdadeira fé significa amar e servir a Deus sem se importar com as circunstâncias. Abacuque aprendeu que o medo é transformado ou transforma-se em fé. Aquilo que você está temendo, o Senhor fala para você: transforme em fé, que você vai vencer, como Abacuque venceu. Quando a dependência está totalmente depositada no Senhor, em quem se pode confiar. Então Abacuque, ele aprendeu a confiar em Deus, e que nós possamos achar conforto e segurança em Deus, como Abacuque, no meio de uma seca. Ele olhava, ele não via nada, não tinha vacas, não tinha gado, não tinha ovelhas, não tinha nada para que ele pudesse ter fé e dissesse: pelo menos um fiozinho aqui eu enxergo. Ele não enxergava, mas ele cria, e ele venceu, e Deus respondeu. Então, meu irmão, minha irmã, nessa circunstância difícil que você está,
Confia somente, deposita no Senhor a sua fé. E Ele virá. Ele vai responder no tempo e na hora dele. Não é na nossa hora, no nosso tempo. Porque por nós a gente faria como mágica, né, irmãos? Estalava lá os dedos e falava, ó Senhor, eu quero agora. Mas não é assim. Nós precisamos esperar, confiar e crer e tirar toda a angústia. O Senhor está tirando a angústia do seu coração através dessa palavra. O Senhor está te dando confiança. O Senhor está derramando sobre você mais fé, mais poder para você vencer as tuas dificuldades, seja na família, no trabalho, a circunstância que você estiver vivendo, na saúde. O Senhor, Ele virá ao seu encontro, como Ele veio ao encontro de Abacuque, daquela nação, daqueles injustiçados. Se você está sofrendo injustiça, espera no Senhor, porque Ele vai agir. Amém? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por essa segunda-feira abençoada que o Senhor tem nos preparado. Por essa palavra, Senhor, por esse livro de Abacuque, ó Pai, que os meus irmãos possam meditar e entender, Senhor, qual foi, ó Pai, a reação que o Senhor teve diante ali daquelas injustiças. O profeta, ele creu, Senhor, e o Senhor, ó Pai, está sobre cada circunstância dos meus irmãos. O Senhor está no controle, o Senhor está no comando, e que os meus irmãos possam estar confiantes, estar, Senhor, colocando nas tuas mãos, depositando, Senhor, nos teus pés todas as suas angústias, necessidades, aquilo que parece aos olhos, ó Deus, dos ímpios, que no fim dará certo. O Senhor, Ele levanta. O Senhor levanta do seu trono. A sua palavra fala que Ele olha, que Ele se levanta para olhar para a face da terra. Então, meu Deus, se levanta nessa hora e olha para cada circunstância dos meus irmãos e traz a bênção, Senhor. Oh, meu Deus, aquele que muitas vezes tem andado chorando, Senhor, mas semeando com fé, voltará com seus molhos, ó Pai, porque assim a tua palavra nos ensina. Nessa hora, meu Deus, os desaparecidos, os angustiados, os que se encontram solitários, os enfermos, ó Deus, os hospitais, Pai, os orfanatos, as viúvas, os órfãos, todos o Senhor diz na tua palavra que o Senhor cuida. Então nós depositamos, ó Pai, nas tuas mãos, confiando que o Senhor está cuidando e que na hora certa os teus filhos terão notícias, ó Pai, daqueles que muitas vezes estão desaparecidos, que estão angustiados, que estão enfermos. Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Seu próprio Filho Jesus disse, por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu, sendo Ele perfeito. Ele disse que o Senhor era bom e é bom. Pai, nós confiamos plenamente nas tuas mãos poderosas. Age em favor dos teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe. Deus os guarde e os livre de todo o mal. Ficam com Deus e até amanhã ao meio-dia. Amo vocês.